Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, imagens à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também com a gente, a sua interação é muito legal, envie perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira. Você conhece aqui o nosso espaço, nesse dia sempre voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então, vamos anunciar aqui, colocar em campo os nossos especialistas que vão tratar dos temas por aqui propostos no nosso roteiro de hoje. Doutora Sumire Sakabe, ela é médica e infectologista do Centro de Referência em DST-AIDS do Estado de São Paulo e também do Hospital 9 de Julho da rede DASA. Tudo bem, doutora Sumire? Boa tarde a todos, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês na tarde de hoje. Obrigado pela presença, doutora. A gente também tem aqui na nossa composição da bancada a Lela Monteiro, sexóloga e psicanalista. Tudo bem, Lela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É tão importante trazermos esse tema, né? Então, bom programa a todos. Vamos seguindo por aqui, apresentando também a Daniele Pérez. Ela é terapeuta ortomolecular integrativa, especialista em oligoelementos e terapias alternativas. Tudo bem, Daniele? Você está com o microfone fechado, Daniela. Tudo bem, boa tarde a todos. Bom programa, muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. E o Flávio Freitas é empreendedor, ele é fundador da e-corretora Planos de Saúde. Flávio, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Olá, Mauro, boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui. Bom programa para a gente. Então vamos lá, pessoal, 12h02, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Chegando por aqui para falar sobre o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal da transição fala em caos na saúde, se queixa da falta de informações e destaca a importância da vacinação e alerta que a pandemia não acabou. Enquanto isso, o governo federal anunciou um novo corte de despesas no setor que já chega a 3.780 bilhões de reais em 2022. Deste valor total, mais de 194 milhões são do Farmácia Popular, é o programa que distribui remédios gratuitos para a população. O grupo de trabalho pede um reforço de 22 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento da saúde para garantir o mínimo funcionamento dos serviços públicos. Flávio, eu começo com você a respeito deste assunto. Como é que o seu setor, a saúde privada, particular, o setor de planos de saúde, está acompanhando essa situação de falta de orçamento, enfim, para a nossa saúde pública? Eu acho que é um desafio muito grande. Assim, a gente vem de inúmeros cortes já em verba do orçamento de saúde, e o orçamento do ano que vem já está previsto com um grande corte. Então, a nossa preocupação é que a sociedade fique num nível de vulnerabilidade ainda maior. A gente fala hoje de um SUS extremamente frágil e com todos esses cortes e um alto índice de inflação médica, a população deve ficar mais exposta. O mercado de plano de saúde está aí analisando tudo isso com novas opções, com novos entrantes no mercado, e a gente tenta cumprir esse gap que é deixado pela saúde pública. Mas como é que isso impacta exatamente, esse problema na saúde pública, de falta de dinheiro, impacta exatamente no setor? Porque você falou em novos entrantes, enfim, são novas empresas atuando no mercado, mas a população está com dificuldade de pagar os planos de saúde. Muita gente na pandemia perdeu emprego, teve redução de renda,
Enfim, então é um desafio você, mesmo que pagando menos, você consiga ter um plano de saúde, né? Eu concordo, a gente vem com uma demanda muito mais alta, principalmente com o legado da pandemia. Esse ano, as operadoras bateram recorde em liberação de procedimentos cirúrgicos, internações e outros cuidados médicos. E tudo isso vem acarretando nos custos, que reflete diretamente nas mensalidades dos beneficiários. A minha sugestão é fazer uma super pesquisa de mercado, ver o que você realmente precisa e dar uma olhada, fazer uma extrema pesquisa no mercado. Você pode encontrar, assim, alguma solução que seja boa e adequada para você com custo mediano. Mas essa falta do SUS, com certeza, onera muito o mercado de planos de saúde. Qual é a inflação hoje do setor de saúde? Como é que está sendo feito o repasse? Porque existem diversas modalidades. Você tem planos individuais, você tem os planos corporativos, você tem aqueles planos que são contratados por entidades de classe. Cada um tem uma forma diferente de reajuste, né? Sim, o reajuste do plano de saúde depende muito da modalidade em que o contrato é feito. Hoje, o índice de inflação médica está acima de 15%. Foi um dos mais altos índices dos últimos anos, por conta dessa demanda que vinha sendo acrescentada da pandemia, e aí, consequentemente, a gente tem mais pessoas utilizando e dependendo do plano de saúde. Mas os índices de inflação estão bem altos. Sim. Doutora Sumire, se eu olhar sobre esse nosso tema, essa dificuldade de orçamento, que não é de hoje, né, mas nesse momento, numa situação bem desafiadora para a nossa saúde pública. Sim, eu acho que, em particular, nesse momento em que a gente acabou de passar por essa grande pandemia, fica ainda mais clara a importância de um sistema de saúde público forte. Então, os desafios que a gente tem vivido em termos de orçamento e da dimensão do serviço que precisa ser oferecido para esse número enorme de brasileiros e brasileiras, é uma conta que, enfim, eu acho que essa é a pergunta que vale $1 milhão, não é? Ninguém consegue fechar a conta de uma forma que seja confortável para todo mundo. O desafio, entendo eu, nos próximos anos será ainda maior, porque o orçamento é reduzido, porque a gente tem desafios novos, como foi bem colocado, a inflação médica é uma coisa que tende a crescer e isso não parece que vai voltar para trás, porque a cada ano, a cada momento, a gente tem uma tecnologia nova, a gente tem um medicamento novo, a gente tem um recurso novo, e tudo isso significa custo, não é? Para a gente conseguir oferecer isso para a população, isso significa gastar um pouco mais de dinheiro. A grande dificuldade é de onde a gente tira esse dinheiro, é um dinheiro limitado, tanto na saúde suplementar como na saúde pública, o fundo é limitado. Então, eu acho que tem essa grande equação para se equilibrar, que é o quanto a gente tem de dinheiro e como a gente gasta de dinheiro. Talvez nesse pedaço de como a gente gasta, talvez seja onde a gente ainda tem um espaço para aprimorar. Isso, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, pensar em formas mais, não diria inteligentes, mas mais otimizadas, de a gente aplicar os recursos limitados que a gente tem para conseguir oferecer uma saúde de qualidade para o maior número de pessoas. Esse é o grande desafio. E a saúde pública passa uma pressão agora, né? Passa um aperto com a chegada de muita gente ao longo da pandemia que perdeu o emprego, gente que tinha a saúde suplementar e não tem mais essa possibilidade. A gente falou muito ao longo desse período também a respeito da classe média, que parece ser descoberto no SUS, né? O gigantismo que ele tem, pessoas que não conheciam passaram a conhecer por conta da vacinação e hoje procuram o SUS, né? Então, é muita gente chegando numa situação que já não era muito boa em termos de orçamento, e daí essa pressão, não é, doutor? Exato, exato. A gente percebe um número crescente de pessoas que realmente ficaram desprovidas dos seus planos de saúde privado, muito por conta do desemprego. E o SUS, a gente, com todas as dificuldades que ele tem, é isso, ele é universal, ele não fecha a porta para ninguém. Ele não pergunta quanto dinheiro você tem na carteira, ou de onde você veio, se você precisa de assistência.
assistência que lhe for possível oferecer será oferecida. E é claro que à medida que a gente tem mais gente, recurso é limitado, as coisas vão ficando um pouco mais apertadas. Então, a gente tem vivido realmente um momento de bastante dificuldade. Em que pese isso, com todas as dificuldades que a gente vive, no meu entendimento, o SUS continua oferecendo um serviço de saúde com uma capilaridade impressionante num país do tamanho do nosso. Então, a gente está falando de serviços de ponta em hospitais terciários, a gente está falando de transplante de órgãos, a gente está falando de quimioterapia, cirurgias complexas, e a gente está falando do Zé Gotinha na ponta da unidade primária de saúde, tratando de gente que ainda nem está doente. Então, tudo isso o SUS continua a oferecer. O grande desafio é que a gente consiga continuar oferecendo isso cada vez de uma forma de mais qualidade para um número maior de pessoas. Sim. Lela Monteiro, pegando o gancho aqui da doutora Sumire, todos esses aspectos, né, do SUS, com a referência que ele tem, mundialmente, vamos dizer assim, na área da alta complexidade, o nosso know-how, o nosso conhecimento em vacinação num país tão grande quanto o nosso, e o brasileiro gosta de ser vacinado, sabe que precisa e sempre vai atrás quando é estimulado a isso. E aí o desafio, claro, sempre mais na porta da entrada do SUS, que tem aquela maior dificuldade, a gente precisa canalizar os esforços e recursos para esse ponto, né? Lela? Sim, eu não entendi sua pergunta, Mauro. Qual que é a sua pergunta direcionada a mim? Sim, a sua avaliação sobre esse cenário todo, a gente tem o SUS, né, na nossa necessidade permanente, né, de mais recursos, enfim, para o equilíbrio de todos os setores, como eu destaquei aqui, somos referência mundialmente falando na alta complexidade, temos também todo um know-how em vacinação, e esse ponto, talvez o mais sensível, o mais vulnerável, que é a porta de entrada, onde tem bastante gente, para os serviços mais básicos, talvez, e a gente, claro, com dificuldades orçamentárias para esse ponto, né? Tá, então vamos lá. Como psicanalista, eu acho que a questão é da gente trazer essa informação, diminuir a resistência, né? Que ainda há uma resistência com a vacinação, ainda há um grande preconceito com o SUS. A doutora colocou da alta capilaridade pelo Brasil, né? O tamanho do Brasil, o gigantismo que tem o Brasil. Então, acho que o SUS, nós precisamos, como população, como cidadãos, né? Apoiá-lo, né, em todas as suas iniciativas. Nós bem sabemos que mesmo tendo quem tem condição de ter uma saúde suplementar, muitos planos de saúde não cobrem, né, a medicação que o SUS cobre. Então, quando você tem uma doença muito grave, o plano de saúde suplementar muitas vezes não cobre, mas o transplante, muitas vezes essa medicação de alto custo, o SUS cobre. Então, é algo que nós temos, acho que todas as áreas aí da saúde, apoiar e incentivar que os nossos pacientes estimulem os governantes, apoiem, tenham respeito por esse legado, né, mundial, que é o Sistema Único de Saúde, que não tem como no Brasil, né, acho que nós não sobreviveríamos como população sem o SUS. Daniele, seu olhar, sua observação sobre esse tema. Eu acredito também que o SUS é parte importante da saúde do país, né? Então, deveria sim ter um olhar mais sensível a isso e que a gente deveria ter mais apoio, deveria ser separado uma parcela maior do orçamento para esse recurso que ajuda tantas pessoas. 12h13, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso próximo tema é o seguinte: o aumento das desigualdades tem piorado a luta contra a AIDS no Brasil e no mundo, tornando distante a meta de a doença deixar de representar uma ameaça de saúde pública até 2030. O alerta vem de um novo relatório do UNAIDS, lançado na véspera do Dia Mundial da AIDS, em 1º de dezembro. No Brasil, as desigualdades impactam a resposta ao HIV de diferentes formas. Dados do Ministério da Saúde entre 2010 e 2020 mostram uma queda de 9,8% na proporção de casos entre as pessoas brancas e
um aumento de 12,9% entre os negros. Sua avaliação, doutora Sumire, sobre essa questão das desigualdades e de falta de verbas, comprometendo aí as metas em relação ao combate, em relação à luta contra a AIDS. Eu costumo dizer que o HIV é muito democrático. Ele não poupa ninguém. Estamos todos sob risco, mulheres, homens, jovens, idosos, brancos, negros, mas como em toda a sociedade, a distribuição da doença, ela encontra alguns lugares onde ela se concentra mais, e no nosso meio, isso acontece não só apenas com HIV, mas com outras doenças, a distribuição da doença depende do risco inerente daquela doença, então, certamente nos grupos que se expõem mais, as pessoas que têm mais parceiros, as pessoas que fazem sexo de forma mais desprotegida, a doença se concentra mais, mas ela se concentra também em lugares onde o acesso à informação, o acesso às medidas de prevenção, o acesso à atenção à saúde pode ser um pouco menor. E talvez isso explique um aumento diferente entre diferentes grupos raciais. Posto isso, o boletim divulgado agora há poucas semanas pelo Ministério da Saúde, o boletim epidemiológico de AIDS, continua mostrando que no nosso país o número de casos vem diminuindo. Talvez diminuindo numa velocidade que a gente sempre gostaria que fosse mais depressa, mas de forma bastante acentuada em algumas regiões do país, em particular no Sudeste, em particular em São Paulo. Ou seja, nós conhecemos e temos ferramentas e instrumentos para diminuir e minorar a infecção pelo HIV. Então, a gente conta com um programa de tratamento que consegue deixar um indivíduo que carrega o vírus dentro dele intransmissível, ou seja, um indivíduo que é infectado pelo HIV, se ele for adequadamente tratado, depois de um determinado tempo em que ele está bem tratado, ele deixa de transmitir o vírus para os seus parceiros e para as suas parceiras. A gente dispõe também de uma rede ampla que é capaz de, além de distribuir preservativo e orientar as pessoas, tem sido cada vez mais capaz de oferecer um tratamento preventivo, que a gente chama de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, um remédio que as pessoas com risco maior naquele momento da vida, as pessoas que estão mais vulneráveis, mais expostas, têm sexo como sua atividade profissional ou que têm múltiplos parceiros, que por qualquer razão têm um risco maior de ter contato sexual com alguém infectado pelo HIV, essas pessoas têm acesso a essa ferramenta, que é um remédio que, se tomado de forma adequada, diminui muito o risco desse indivíduo se infectar pelo HIV. Portanto, a gente tem ferramentas médicas, ferramentas farmacológicas, além das ferramentas comportamentais, para diminuir o número de infecções novas. E usando essas ferramentas, alguns estados da federação tiveram uma diminuição bastante importante do número de casos novos, tanto de HIV quanto de AIDS. O desafio, de novo, num país gigante como o nosso, é como a gente reproduz isso, porque isso implica em vontade política, isso implica em dinheiro, isso implica em uma comunicação eficaz, isso implica numa rede de saúde que consiga chegar em todo mundo. Como a gente replica esse sistema em outros estados? Mas a grande boa notícia que eu vejo é que a gente sabe como, a gente só precisa encontrar como fazer. Faltou dinheiro para esse setor da luta e combate contra a AIDS. O desafio também passa pelo dinheiro. Eu acho, sim. Eu acho que não há nenhum lugar onde não tenha faltado dinheiro, né? Sim, o orçamento foi restrito, tem se feito malabarismo, o programa de AIDS no país tem feito mágica, na verdade, com os recursos que tem. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente certamente atingiria mais pessoas, mas a vontade está aí presente. Muito recentemente, não tão muito recentemente, mas recentemente, foi possível no Brasil estender o acesso a essa profilaxia, a esse PrEP, esse remédio que as pessoas podem tomar para não pegarem HIV, inclusive para pessoas com até 15 anos de idade. Ou seja, cada vez mais a gente vai ampliando o número de pessoas que é elegível a ter acesso a esse remédio. Óbvio que para você
fornecer o remédio para um número maior de pessoas, você precisa de mais dinheiro, não só para comprar o remédio, mas para ter um profissional que prescreva esse remédio, que monitore esse paciente, exames periódicos que essa pessoa precisa fazer. Então, sim, mais recurso significaria poder fazer mais, sem dúvida. E, mais uma vez, o gigantismo do SUS, né? Trabalhando essa questão com todos os méritos, somos também, neste ponto da luta contra a AIDS, referência mundial, isso é indiscutível. Sim, é fato. Temos um desafio numérico muito grande. A gente se colocou numa situação de ponta muito precocemente, especialmente em anos passados, quando nós somos os primeiros a dizer, não, a patente precisa ser quebrada, esse remédio precisa ser oferecido para todo mundo, e a gente continua capitaneando essa luta de uma forma muito vocal. A ideia é não deixar ninguém para trás, trazer todo mundo, testar todo mundo, tratar todo mundo, e nisso eu acho que o Brasil, com todos os tropeços que temos passado, persiste sendo uma referência. Lela, para a gente falar um pouquinho de comportamento em relação a esse tema, como é que você avalia o comportamento daquela geração dos anos 70 e 80, né? A AIDS surge nos anos 80, a geração dos anos 90 e 2000 para cá, por conta da AIDS. No começo, né, não havia tratamento, não havia muitas dúvidas em relação à doença. Hoje tem preservativo de graça em todo posto de saúde, coisa que também não existia naquela época. Enfim, tudo voltado ao comportamento e, evidentemente, informação, 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 porque é isso que salva. É isso. Muito bem colocado, Mauro. O que nós víamos nos anos 80 era um grande preconceito, coisa que nós temos trabalhado bastante junto com essas campanhas, né? Além da PrEP, da PEP, são campanhas cada vez mais que abranja a grande população, porque o que a gente tem visto né, São Paulo, Sul, Sudeste, às vezes diminuindo, mas a gente às vezes vê uma dificuldade Norte, Nordeste, até cultural, dessa pessoa usar o preservativo. Quando a pessoa se estabelece numa relação de namoro ou de casamento, não se usa o preservativo, e muitas vezes tem casos de traição que às vezes o próprio companheiro, o marido ou a esposa trazem a doença para dentro de casa e não falam, né? Por isso que é importante, como a doutora colocou, a testagem, né? A gente está aí nesse mês e esse início de mês, o Dia Internacional de Combate, não só ao HIV, mas todas as DSTs, que são gravíssimas. Então, acho que é importante a gente trazer esse tema, né? E parabenizo vocês, cada vez mais leve, cada vez para a grande população, que o preservativo, eu falo que é uma grande IPI, né? Não é para falar, é para prevenir uma doença, é para preservar a sua vida, né? Então, preservativo, que as novas gerações, e baseado, a gente tem tido muito essa comunicação com jovens, igual quando você aprende a dirigir um carro, é obrigado a pôr o cinto de segurança, que os jovens entendam que desde a primeira relação é importante que use o preservativo, porque a gente tem histórias de consultório, mesmo de rede pública, acompanhando nesses 30 anos aí, que muitas vezes meninas e meninos na primeira relação contraíram um HIV, sim. Então, assim, pessoas que ficaram viúvas, que foram num baile, que tiveram uma relação desprotegida e contraíram doenças muito graves, não só o HIV, a gente vê um número crescente de sífilis no país, que é uma doença gravíssima, principalmente se essa mulher está grávida. Então, quanto mais a gente conseguir falar para as pessoas, usem o preservativo, está disponível no posto de saúde. E antigamente, nos anos 80 e 90, era assim, então, se você é gay, se você é transexual, se você é profissional do sexo, usa preservativo. Ou se não, vou sair com uma garota de programa, vou usar o preservativo. E a fala, já nos últimos 20 anos, use o preservativo sempre, independente do quem você esteja relacionando, use para proteger a sua saúde e para também garantir a saúde de quem esteja do seu lado. Lela, o que ainda é tabu nesse tema? Porque as famílias muitas vezes não querem tocar no assunto, acham que educação sexual não é com a família, acham que é uma coisa que a escola deve tratar,
Muitos pais acham que quando a escola trata dessas questões de orientação sexual, não, mas a escola não pode fazer isso. Enfim, então tem um jogo de empurra de lá e cá, preconceitos, evidentemente. Enfim, qual é o papel da família, qual é o papel da escola e o que tem de tabu ainda nisso tudo? Que importante, muitos tabus, né? O papel da escola e da sociedade, na verdade, a escola é de trazer formação, informação, mas o que a gente vê que lá atrás, a família educa. Hoje em dia, as escolas também estão educando, a sociedade também está informando. A gente precisa quebrar o preconceito, Mauro, que tem muitos pais que falam, não podemos falar de educação sexual achando que vai estar estimulando esse jovem, esse adolescente a fazer sexo. Não, esse jovem adolescente vai fazer sexo com informação ou não. E é melhor que ele tenha formação para evitar uma gravidez precoce, muitas vezes até para que essa sexualidade não leve para as drogas e para o álcool, e a gente tem acompanhado isso. Então, quanto mais essa família apoiar a escola e essa comunicação for uma comunicação sem julgamento, né? Então, que os pais entendam que os professores fazem o que é possível, mas com tanta repressão, com tanta dificuldade, inclusive diante da lei, às vezes esses professores que às vezes estão vendo, né, a questão desse descuido da saúde e dessa forma não protetiva que a escola poderia ter, porque na escola também a gente observa o abuso, a questão da violência doméstica, muitas vezes também sexual, e é um tema tão delicado, mas às vezes esse pai, esse irmão, essa tia, ou esse tio, que às vezes o abuso não é só do menino ou da menina, passa também uma DST para esse familiar na hora do abuso. Então, é muito grave. Sim. Quando nós dermos, como pais, autorização para essa escola acolher esse jovem, aí sim essa sociedade vai passar a ser um pouquinho menos hipócrita, porque já é hipócrita. Quando a gente vê um problema de saúde grave e a gente fala, não, escola é só para ensinar matemática e português. Lê do engano, a escola protege os nossos filhos de grandes males sociais. Doutora Sumire, para a gente fechar esse tema bem rapidinho, em alguns segundos apenas, excetuando-se aí a AIDS, enfim, a gente tem uma infinidade, um elenco enorme de DSTs, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis. O que está erradicado, o que já não se ouve falar mais, o que hoje está exagerado e que não se esperava que fosse desta forma, a essas alturas do campeonato, século XXI, com informação e com preservativo? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, acho que nunca tiveram tão em alta, por várias razões. Porque as formas de diagnóstico são melhores, porque a gente, enfim, tem prestado mais atenção, e elas não foram embora. Você me pergunta do que a gente não escuta mais falar, não tem isso. A gente trata todo dia muita sífilis, como a Lela disse, perdão, muita gonorreia, muita clamídia, e pior, eles vêm aumentando em número e mudando de jeito. Então, ainda de um nível não preocupante ou endêmico no nosso meio, mas já em reportes, especialmente fora do Brasil, de gonorreia altamente resistente aos tratamentos antimicrobianos disponíveis. Ou seja, uma doença que a gente escutava falar lá atrás, que a gente sofre ainda hoje, e que possivelmente vão oferecer um desafio ainda maior na hora de tratar, se a gente não conseguir usar os antimicrobianos que a gente normalmente usa. Então, é um tema absolutamente do momento, assim, não tem nada em IST que foi embora, está tudo aí para a gente ainda batalhar. E eu queria só fazer um gancho na fala da Lela, quando ela fala sobre os jovens, é importante lembrar que, em que pese o número de casos novos de HIV no Brasil tem caído ano a ano, num grupo específico, que é o grupo de pessoas mais jovens, 19 e 24 anos, o número de casos segue subindo. Então, este grupo continua sendo o grande grupo de grande preocupação para a gente. Não são pessoas jovens que ainda estão começando a vida e que é o grupo onde a infecção pelo HIV continua aumentando. Muito bem, 12h28, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Uma parada rapidinha agora, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na sequência aqui, mais temas para a gente analisar e debater. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal. O programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira, pela AltV, a TV da internet. Estamos ao vivo, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. E hoje o nosso espaço aqui voltado para as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Próximo tema. Milhares de pessoas do mundo todo que estão no Catar acompanhando a Copa tiveram que guardar as expectativas de muita curtição, muita pegação. Isso porque o país lá, o Catar, tem diversas restrições em relação ao sexo. Por lá, a lei proíbe o sexo entre pessoas não casadas, com pena de até 7 anos de prisão, e a lei veta a homossexualidade, que pode levar a uma pena de 3 anos de cadeia. Lela, para repercutir o seguinte, coincidência ou não, o Catar tem pouquíssimos casos de HIV, vem na esteira aqui do assunto anterior, mas um altíssimo índice de depressão e transtornos psicológicos. Essas questões são necessariamente inversamente proporcionais? Não necessariamente inversamente proporcionais, mas é tão importante essa análise, né, Mauro? Porque daria para ser um país com mais respeito, né? Eu falo quando existe um preconceito, não só quanto à orientação sexual, mas como as diferenças que as pessoas são. Então, isso sim, eu vejo que as pessoas tendo que fingir uma coisa que não são, né, principalmente socialmente, um país onde tem uma grande questão também com a mulher, né? Então, assim, se a mulher ela descobrirem ou alguém acusarem, não é necessariamente que de repente ela traiu. Então as pessoas estão sempre num estado de alerta, de preocupação, isso sim é um grande problema para a saúde mental. E como sexóloga, Maura, eu fico pensando como é que ficam essas pessoas, porque a questão da diversidade sexual, a pessoa ela não escolhe ser gay, ela já nasce gay. Qual é essa dificuldade, né, desse ser humano socialmente, né? Então, um homem que é gay de alma, vamos dizer assim, ele é obrigado a ter uma família, não é só a casar e ter filhos e sustentar. Isso leva assim, a muitos casos de suicídio, de depressão, de pânico, de ansiedade. Eu conheço alguns países aí do Oriente, são países, quando você vai como turista, fala maravilhoso, mas quando a gente começa a conversar com a população, que a população se abre, é um país de um grande sofrimento. Então, toda a repressão social, quando a gente tenta colocar, vamos dizer, goela abaixo os preceitos aí de um grupo pequeno, e a gente não respeita o ser humano como ele é, a gente adoece esse país, essa população. Então, assim, eu acho que é um palco maravilhoso, né? Se a gente pudesse discutir mais disso, como que a gente precisa trazer isso para o Oriente, né? Não é só o Catar, mas toda essa região, que a gente precisa respeitar o cidadão como ele é. Apenas assim nós vamos trazer uma sociedade melhor. Pode ser que não tenha esses dados, eu fico muito na dúvida o quanto que esses dados não são até impostos por um governo, porque um governo Sim. que é tão impositivo em tantas questões, né? Será que não são assim? E o que a gente sabe também, tudo que é muito reprimido de alguma forma acontece. De repente não pode ali socialmente, mas com certeza existem, né,
restaurantes ali, aquela portinha que vai levar, assim. Claro, dentro dos grandes hotéis não pode um sexo pago, não pode oficialmente, mas que tem, tem. Claro que tem. Tudo isso que é proibido, a gente sabe que é proibido ali para o grande público. Mas se você tiver uma condição financeira favorável, tudo isso será permitido e a vista será mais grossa. Por isso que as pessoas adoecem mais ainda, principalmente as menos favorecidas. Agora, vamos transportar isso aqui para o Ocidente, aqui para a nossa realidade. Claro, não temos a repressão da força da caneta, da lei, aqui a história é outra, mas existe a repressão dentro de casa, a repressão das famílias, é um outro tipo de repressão. Então, os aspectos psicológicos aqui na nossa realidade, quais são? Os Diante aspectos desta repressão religiosos, familiar. sim. No Brasil, eu vou te falar que o grande entrave ainda é religioso, né? Não é questão de fé, é questão de doutrina, né? Da religiosidade. Então, assim, muitas famílias que têm filhos maravilhosos, mas em nome de uma fé causam um grande sofrimento para essa família. Então, a gente tem uma questão religiosa, cultural, moral, né, que a gente tem até esse legado aí dos nossos colonizadores, né? Então, o que a gente tem no Brasil, infelizmente, falando como sexóloga, as pessoas gostam muito de espiar, gostam muito de falar de sexo, mas tem uma sexualidade não resolvida, né? Então, por isso que a gente precisa falar de educação sexual, de saúde mental. Não é à toa que a gente tem visto um número crescente de suicídio, né? Principalmente entre os jovens. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente chega nesse gargalo aí da questão da diversidade, né, desses jovens LGBT que não têm o apoio em casa, não é o apoio da sociedade, é o apoio em casa, por isso que muitos vão para a rua, por isso que muitos vão para a prostituição, e não é uma conta tão simples, mas de uma forma mais genérica falando, a gente precisa, sim, tirar esses entraves e trazer sociedade, família, organização, não, né, o terceiro setor, que faz um trabalho bonito com isso. E vão para o seu consultório também, em busca de ajuda profissional, né? Sim, a gente está aqui para isso, para acolher principalmente, viu, Mauro? Acolher, às vezes, esses pais que julgam demais os seus filhos, às vezes não precisa fazer um processo longo de terapia, às vezes é acolhendo esse pai, essa mãe, esse avô, entendendo que não tem nada de errado, né? Que não é uma escolha, que é uma orientação que vem, né? Já com esse ser humano, e a gente fazendo programas como esse, né? O de vocês, falando que a vida ela pode ser mais descomplicada se nós tivermos apenas o respeito com o outro que pensa diferente da gente. 12h37, programa Gente que Fala, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre aqui às quartas-feiras, e o próximo tema por aqui é o seguinte: há períodos em que a gente demora para pegar no sono, né? Acordamos no meio da noite, ou acordamos cedo demais, mas quando o problema se torna crônico, os efeitos das noites em claro sobre a saúde se agravam, atrapalhando a concentração e a qualidade de vida e, consequentemente, no trabalho também. Ao mesmo tempo, há um aumento do risco de depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos. Daniele, dicas para uma boa noite de sono, para evitar tudo isso que eu destaquei aqui, acordar ao longo da noite, acordar cedo demais e ter que pular da cama sem ter dormido direito? Então, Mauro, essa questão é muito importante mesmo. O sono, ele é o que repara o nosso corpo, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Nas fases do sono, a gente tem essas duas reparações. Então, é tanto física, quanto emocional, quanto os aprendizados, quanto toda a vivência, toda a experiência. Então, o sono, ele precisa ser um sono de qualidade. Em média, a gente tem um ciclo do sono completo em 90 minutos. Então, de cara, eu já falo assim, ó, se você quer ter um sono bom, não coloque o soneca, porque o soneca, você reinicia o ciclo, interrompe, reinicia o ciclo, interrompe, e aí você tem uma disfunção muito grande aí desse ciclo,
do que deveria acontecer no corpo, né? Dessas funções que deveria acontecer no corpo. Mas as dicas que eu posso dar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, basicamente, primeiro, adotar horários regulares de sono, então, tanto de dormir quanto de acordar. Aí você consegue programar o seu relógio biológico, né, o ciclo circadiano, para que você tenha um sono de qualidade. Evitar dormir durante o dia, porque aí o seu corpo pode confundir, né? A gente não está falando aqui da siesta, que é importante, né? Ou siesta, que é importante até para a digestão, mas tirar longas sonecas durante o dia, isso é ruim para os adultos, principalmente. Evitar bebidas que sejam estimulantes, com cafeína, ou bebidas estimulantes mesmo à noite, porque o seu corpo precisa desligar, e essas bebidas vão ligar você. Também diminuir a exposição à luz, principalmente a luz azul, de computador e celular. Ela tem um efeito estimulante no cérebro, e aí você não consegue produzir nem usar a melatonina do seu corpo para poder dormir com qualidade, e criar memórias adequadas dentro do seu quarto, que é muito importante. A cama é feita para dormir e para as relações íntimas. Ela não é um lugar para você trabalhar, não é um lugar para comer. Se você criar essa memória de que a hora que eu vou para o quarto é para descansar, fica mais fácil o seu cérebro assimilar essa hora de descanso. Acho que essas são as dicas assim, mais importantes para a gente colocar em prática no dia a dia, mais fáceis também, que vai ajudar a pessoa a ter um sono bom, de qualidade. Isso tudo que você destacou, você relatou, Daniele, é o que vocês chamam de higiene do sono. Por que todo mundo sabe disso e ninguém faz? É uma boa pergunta. Eu acredito que seja muito pela rotina. Principalmente em grandes centros, a gente é consumido pela rotina, né? A gente acorda já no frenesi. Então, eu acredito que isso atrapalhe muito. Outra coisa que atrapalha, Mauro, é hábitos de alimentação. Porque a hora que eu como e a hora que eu tomo líquido, principalmente à noite, ele vai fazer o meu corpo funcionar em cima daquilo, né? Por exemplo, se eu tomo água até 2 horas antes de dormir, quando eu durmo, o meu rim ele vai filtrar a água que eu tomei e ele não vai entrar no processo que eu brinco, né? Que é retrolavagem, que ele vai se limpar. Esse é o processo que ele tem que ter no sono, e não filtrar o que você tomou. Então, por isso, muitas pessoas acordam à noite para urinar, porque tomou água fora de hora. Mas aí a pessoa sente sede à noite porque não tomou água durante o dia. Então, acaba sendo, assim, um ciclo, né? A pessoa faz uma coisa durante o dia, acarreta à noite, e aí atrapalha o sono. Então, eu acredito que seja por isso que é tão difícil colocar em prática a higiene do sono. Agora, quando a gente pode identificar se o problema é hábito errado e que está atrapalhando o sono, ou, de fato, uma doença do sono, um distúrbio do sono, né, como se chama, e que aí exige tratamento, exige medicamento, exames específicos para diagnóstico. Tudo começa com a falta de hábitos. Para que você tenha um distúrbio do sono, salvo algumas patologias já diagnosticadas, você começa com distúrbios do sono. Eu falo de patologia porque, por exemplo, a apneia é uma patologia que independe do seu hábito, né? Então, mas ela tem os seus próprios sintomas. Mas uma insônia, uma perturbação mental, um sono ruim mesmo, de não descansar, e tudo isso, ela tem relação muito íntima com os seus hábitos de sono. Então, o que eu indico sempre preste atenção a você, preste atenção aos seus sinais, aos pequenos sinais que o seu corpo dá. Tem 2 dias, 3 dias que eu acordei com dor no corpo, dor de cabeça, não dormi direito. Aí eu começo a reavaliar como está a minha rotina, como está a minha vida, como estão os meus pensamentos, e começo a fazer pequenos ajustes para que isso não se torne mais grave no futuro. Olha, Daniele, tem agora 12h43, tem muita gente que está almoçando, tem muita gente que vai almoçar, e daqui a pouquinho vai ter muita gente com aquela vontade de tirar um cochilo.
Isso é bom ou é ruim? Essa recarregada assim, rápida, 10 minutos, sei lá, 5 minutos, cada um tem a sua necessidade, isso vale ou não? Vale. Vale teoricamente, porque quando eu tenho um processo digestório, o meu corpo ele concentra a energia no estômago, no intestino, para fazer esse processo. Então, eu diminuo a energia cerebral. Então, essa recarregada, ela faz com que assim, ó, digamos assim, para explicar melhor. Quando eu estou acordado, eu tenho que dividir a minha energia com o cérebro, com atenção, com o olhar, com percepção, com tudo que está acontecendo à minha volta e com a digestão. Então, na digestão eu fico até mais lento, dependendo até, né, se comer uma boa feijoada, você vai ficar bem lento e vai ter muito sono. Quando eu tiro essa soneca, eu permito que o meu corpo diminua quase a zero a energia cerebral e concentre tudo na digestão. Então, eu acelero o processo digestório. Isso é bom, mas nem sempre é possível, né? E aqui, só para o entendimento aqui da nossa audiência, né, é bom até esclarecer esse ponto. Você fala em processo digestório, tem muita gente que deve estar falando, não, é processo digestivo, não, é digestório porque é sistema respiratório, é sistema circulatório, é um processo digestório. Está correto o termo, é isso, né? Isso, há alguns anos a gente usava o termo digestivo e aí mudou-se para digestório. Muito bem. Daniele também é cultura nesses momentos, cultura portuguesa. Vamos lá, faltando 15 minutos para uma, o Flávio, deixei você quietinho aí, porque os assuntos não se encaixavam com você, mas eu falei em cochilo, você não cochilou aí não, né? Tô aqui, Mauro, Aí, firme e forte. Vamos lá, estou brincando, vamos seguir. O presidente Jair Bolsonaro, pessoal, sancionou no final de setembro o projeto de lei que acaba com a limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde, o chamado rol taxativo da ANS. Com a mudança, tratamentos que tenham comprovação científica e sejam receitados pelos médicos devem ser cobertos pelas operadoras, mesmo que não estejam no rol da ANS. Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a mudança pode ocasionar uma expulsão em massa e um grande aumento no preço dos planos de saúde. Está nesse ponto, o que mudou de lá para cá desde setembro com essa decisão, Flávio? Bom, Mauro, na verdade eu vejo a extinção do rol taxativo como algo muito bom para o consumidor. A gente colocou essa decisão recente do rol taxativo, ela colocou em vulnerabilidade até que uma pequena parte das pessoas, mas quando a gente fala de saúde suplementar, que é uma saúde paga e muito bem paga, ela precisa oferecer uma cobertura mais ampla do que o rol de coberturas obrigatórias. Eu vejo como muito bom essa revogação dessa decisão até que recente, para que os usuários possam, pelo menos, tentar judicializar para ter a cobertura do plano amplificada. Hoje existe um rol já previsto de cobertura obrigatório, e esse rol deve ser seguido por todos os beneficiários. A questão é que com o rol taxativo, o beneficiário não podia judicializar o caso e não podia ter o caso dele analisado, ou seria muito mais burocrático fazer isso. E aí a gente deixou em vulnerabilidade algumas pessoas que já tinham atendimento para algumas patologias que não são cobertas ao rol e que não estava previsto na ANS, o que deixaria o beneficiário de plano de saúde muito exposto às negociações políticas. E as operadoras como um todo têm um lobby muito forte nesse sentido e poderiam deixar o consumidor e o beneficiário de plano de saúde muito mais exposto. Então, eu acho que foi bom revogar isso, foi uma medida importante, porque a gente amplia as discussões. As discussões elas não podem ser restritas. Eu sinto que essas discussões de cobertura têm que ser cada dia mais ampliadas, e é uma dinâmica aí. As operadoras vão se organizar, as operadoras são muito organizadas e muito desenvolvidas no nosso país, e vai ser um desafio para eles fechar essa conta, para não repassar a conta de forma integral para o consumidor. O fim da limitação dos procedimentos cobertos pelos planos de saúde, ou seja, o rol taxativo, acabou estimulando a entrada de novas empresas de planos de saúde. Isso ajudou o mercado?
ajuda sim. Se a gente tiver uma concorrência leal e uma concorrência mais ampla, eu acho que beneficia sim o consumidor, porque aí está todo mundo brigando pelo mesmo queijo. As operadoras precisam ter concorrência para se desenvolverem e para se tornarem melhor. No entanto, que existem até operadoras que compraram outras operadoras menores para tentar coibir esse processo de concorrência, mas eu vejo a concorrência como excelente para o mercado, acho que traz um dinamismo para o mercado, a gente melhora e amplia esse mercado. O Brasil é um dos países do mundo, se não for o principal, Flávio, com o maior índice de judicialização na área da saúde, as pessoas procurando seus direitos na justiça na área da saúde. Qual tem sido a tendência das decisões? As tendências geralmente são favoráveis ao consumidor, porque há um entendimento jurídico que o beneficiário do plano de saúde é a parte mais frágil. As operadoras, elas devem sim oferecer um atendimento de qualidade, e a minha indicação é que o beneficiário, caso se sinta desprivilegiado ou que tenha alguma cobertura barrada, que faça esse trâmite de discussão judicial. Eu acho que é muito importante. 10 minutos para 1h da tarde agora, eu vou entrar aqui com as perguntas da nossa audiência. Flávio, já que você está falando, eu sigo aqui com você. A Clarice Gouveia está no Facebook e quer saber o que um cliente pode fazer quando um plano de saúde descredencia constantemente médicos e laboratórios, substituindo-os por opções que não o satisfaçam. Isso acontece direto, né, Flávio? Isso acontece, sim, está previsto na regulação. A minha sugestão é que, além de formalizar essa reclamação à operadora, faça a reclamação também no órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pode ser por telefone, através de um 0800, é super fácil fazer uma reclamação, ou via site da agência reguladora. É muito importante que o consumidor não fale só para o atendente da operadora essa reclamação, mas que ele formalize para que isso vire um dado e para que ele tenha mais sucesso na tratativa de qualquer problema que ele tiver com o plano de saúde. É bem complicado isso. Dá resultado essa reclamação? É que nem aquela história, Flávio, do canal de TV que você tem no seu plano pago, né, de assinatura, e aí a operadora tira aquele canal, você continua pagando o mesmo valor, se não for mais, e para você ter aquele canal, você tem que subir o seu plano, fazer um upgrade. Dá resultado, sim. Hoje a gente tem uma agência reguladora forte e que geram muitos índices. A operadora ela não pode ter um alto índice de reclamação sobre aquele produto. Se muitos consumidores reclamam daquele produto, a agência pode até bloquear a venda daquele produto em específico da operadora. Então, as operadoras tomam muito cuidado com uma reclamação na ANS para ter a sua exposição e a sua imagem de boa cobertura. Então, minha sugestão é reclamem. Se não estiver bom, se não estiver adequado, ou façam a migração para um concorrente. Hoje o mercado é muito aberto nesse sentido. A migração é extremamente saudável, mas façam a reclamação e gerem o dado para que a operadora seja impactada sim, e não só os consumidores sejam impactados. Doutora Sumiri, a pergunta do Fábio dos Santos, ele está no nosso canal no YouTube, quer saber por que até hoje não existe uma vacina contra o HIV. Pois é, são mais de 40 anos, né, da descoberta da doença, do vírus. Ainda tem muita gente buscando essa resposta, mas a gente se deparou com um agente muito inteligente, vamos dizer assim, não é? A gente percebeu, por exemplo, com a vacina do Covid, que foi possível fazer uma vacina num tempo bastante curto, mas a gente é chamado a cada 4, 5 meses a tomar uma segunda, terceira dose, porque para uma vacina ser realmente eficaz, ela tem que conseguir proteger, idealmente, né, deveria conseguir proteger o indivíduo de se infectar, e idealmente essa proteção deveria ser duradoura. Com a vacina do Covid, a gente conseguiu diminuir um pouquinho a chance de infectar, mas mais importante, a gente diminuiu a gravidade da doença. Isso parece não é duradouro. Então, ainda não é a situação ideal. Para o HIV, essa equação ainda não fechou. A gente não conseguiu um produto
consiga impedir a infecção. Ainda há estudos em andamento, mas por conta de particularidades do vírus, que é bastante evasivo e que se multiplica com muita velocidade, não se conseguiu encontrar um produto que consiga impedir a infecção. Então, ninguém desistiu, mas a gente não tem isso. A grande graça é que a gente, nesses 40 anos, encontrou outras estratégias, fazendo um bypass na vacina, que consegue diminuir o risco da gente se infectar. Então, o PrEP que eu vinha falando para vocês antes é uma estratégia absolutamente eficaz, bastante segura. Ela é diferente de uma vacina, porque ela só funciona enquanto eu estiver tomando o remédio, ela depende de um remédio que eu vou tomar com regularidade, mas ela, na verdade, me protege. Então, em que pese a gente não tem uma vacina, porque a ciência não conseguiu encontrar essa resposta, a gente tem ferramentas hoje, além do preservativo, para se proteger. Então, a situação não é ideal, ótimo seria se a gente tivesse uma injeção, uma gotinha que a gente desse para todo mundo e bingo, a gente não pegava mais HIV, mas isso ainda a gente não conseguiu fazer. Mas nesse meio do caminho a gente encontrou outros jeitos de se proteger. Daniele, a Fernanda Castro, no Facebook, pergunta qual o principal conselho que você daria para quem está com dificuldade de dormir, especificamente por causa do estresse e das preocupações. E ela quer saber também se vale a pena o uso de medicamentos. Bom, você deu aí uma série de dicas, né? A gente tratou da higiene do sono, que é o caminho para isso. Agora, medicamentos é mais, evidentemente, com a recomendação médica, sempre, a partir de exames diagnósticos, mas tem a sua área também alternativa para isso, né? Sim, Mauro, eu não recomendo medicamentos, né? Eu só trabalho com coisas naturais que todo mundo pode usar, sem recomendação médica. Então, algumas coisas que se pode fazer em casos específicos de estresse é usar uma aromaterapia, né? Um aroma específico para relaxar, para desligar. Pode-se usar cromoterapia também no quarto. A luz violeta é uma luz que desliga, né, o cérebro, ela baixa todos os pensamentos. Então, geralmente, quem está estressado, à noite, o cérebro fica pipocando pensamento. Então, a luz violeta, ela ajuda nesse sentido. E algumas coisas assim também que pode ser feita, como uma visualização, meditação, para esvaziar mesmo a cabeça, e alguns exercícios de pôr no papel, por exemplo, tudo que passa na sua cabeça lá aleatoriamente, só para esvaziar, drenar mesmo o cérebro, para que você consiga baixar essa atividade e conseguir dormir. Então, nesse caso específico de estresse, é importante, talvez, essas atitudes, um bom banho, um escalda-pés, alguma coisa que te relaxe, né? Cada um tem o seu específico que funciona muito bem, mas várias tentativas para descobrir o que te relaxa e aplicar isso todos os dias para que você consiga desligar e dormir melhor. Lela, a Juliana Rocha no Instagram pergunta, na sua opinião, a partir de que idade ou de que série, né, as escolas poderiam adotar aulas realmente sérias de educação sexual? Bom, antes de tanta repressão, né, que a gente teve não só nos últimos tempos, o próprio Ministério da Educação, ele coloca, quando as crianças têm 11 anos, muitas vezes é onde acontece a primeira menstruação, uma aula de ciência, que não é uma aula de educação sexual, mas que em toda escola pública fala do órgão sexual masculino, feminino, de prevenção de gravidez. Então, assim, isso está previsto, é matéria que cai em prova, nas ciências, esse olhar para o corpo humano, porque tem essa modificação do menino e da menina. Então, partindo dessa questão biológica e do que já tem, né, segundo o MEC, nos livros didáticos, eu acredito que nessa fase da puberdade, da adolescência, seria muito importante que os pais conversassem com seus filhos, ouvissem quais suas dúvidas e que as escolas, se não puder ter uma aula de educação sexual, de saúde sexual, pudessem aprofundar um pouco mais o que está no livro didático de ciência, com um pouco mais de escuta, aquela escuta que às vezes é angustiante, que é afetiva, porque a partir daí a gente evitaria não só uma gravidez precoce, uma transmissão de uma DST, uma ST, e também a gente
preveniria casos muito graves de problemas psíquicos, psicológicos, que às vezes vêm dessa idade aí, porque ninguém falou, ninguém contou, não podia contar para ninguém. Então, começou a sentir que o seu filho, o seu neto, começaram a entrar no momento da puberdade, né? Converse com a escola, converse com o seu filho, sua filha. Às vezes, um alívio dessa angústia, a gente já vai proteger esse ser humano para a vida. Nosso tempo acabou, pessoal. Vou pedir a despedida de cada um, 5 segundos no máximo. A Lela está com a palavra. 5 segundos, sua despedida e seus canais. Lela, por favor. @Lela Monteiro Oficial pelo Instagram, WhatsApp para agendamento 11 99 99 630 51, 11 99 99 630 51, e gratidão por esse programa maravilhoso. Muito obrigado. Doutora Sumire, sua despedida e seus canais bem rapidinho. Muito obrigada, Mauro, muito obrigada aos colegas. Eu acho que esse tipo de iniciativa é absolutamente fundamental. Acessem os sites do Hospital 9 de Julho, do Centro de Referência da STI, vocês vão ter mais informações. Obrigado, doutora. Obrigada. Daniele, sua despedida, 5 segundos, seus canais. Muito bom estar aqui de novo, falando um pouquinho sobre saúde alternativa, e é muito importante essa iniciativa também para que as pessoas saibam que existem outros tratamentos, até preventivos. Meu canal principal é o Instagram, @DanielePérezTerapeuta, e eu espero você lá também. Flávio Freitas, sua despedida, seus canais. Obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Os nossos canais em todas as redes sociais é iCorretora, e o nosso site é icorretora.com.br. Vocês conseguem falar com a gente lá, qualquer dúvida sobre planos de saúde, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente a doutora Sumire Sakabi, médica infectologista, a Lela Monteiro, sexóloga, psicanalista, Daniele Pérez, terapeuta ortomolecular integrativa, e o Flávio Freitas, fundador da iCorretora Planos de Saúde. O programa Gente que Fala é realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí hoje pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão sempre aqui da nossa presença, todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente se fala amanhã ao vivo a partir do meio-dia na AltV. Tchau.